Eu tô com cara de sono porque eu tava dormindo. Tem umas coisas que acontecem comigo porque eu sou leitora que eu gostaria de conversar com vocês, que assim, eu não sei se vai rolar uma identificação, porque algumas coisas talvez, outras não sei. Então eu listei aqui 9 coisas que acontecem comigo porque eu sou leitora. Uma coisa que acontece muito comigo é que assim, quando eu tô lendo muito livro, eu tô lendo um livro tipo assim, sem largar ele, sem respirar, eu tô lendo o livro assim, como é que eu explico esse negócio? Por exemplo, se eu começar a ler Harry Potter e eu não parar de ler Harry Potter, por exemplo, a semana inteira, vai chegar uma hora do momento que a minha cabeça vai começar a pensar como um narrador em terceira pessoa. Muito esquisito isso, porque eu fico pensando assim, então ela pegou o copo de leite, então ela andou para o ponto de ônibus. Então ela ficou pensando, por que diabos eu estou pensando dessa forma? Eu não sei o que acontece, mas acontece um pequeno bug na minha cabeça. Eu começo a pensar como se eu fosse como se tivesse um narrador contando. E, nossa, isso é muito esquisito. Eu não sei se já aconteceu com alguém. Geralmente, eu me toquei nisso uma vez. Eu tava lendo algum livro da J.K. Rowling, porque ela tem uma escrita muito gostosa. E de repente eu tava pensando e eu queria morrer. Porque assim, minha cabeça não tava pensando direito. Porque assim, eu li tanto, que eu tava pensando de uma forma estranha. E isso, muito esquisito. A segunda coisa que, tipo, acontece comigo porque eu sou leitora é que eu já passei... Não, é óbvio, isso é praxe, assim. Passar a noite, virar a noite lendo. E assim, tipo, fala virar a noite de verdade. Assim, você ter coisas pra fazer no dia seguinte e você falar assim, ah, não, vou ler só até, tipo, 1h da manhã. E daí, de repente, você vê se tá na 3h da manhã. E daí, depois você vê e fala assim, não, vamos desistir mesmo da vida? Vamos ler até o dia seguinte? E daí, a gente simplesmente vai viver e foda-se o que acontecer. Porque tem livro que não dá pra largar, entendeu? Tem livro que não dá pra largar e daí eu tive que continuar, virar a noite lendo. E essas coisas acontecem muito, sabe? Porque assim, esse é um problema que eu não leio livros muito grandes, porque eu sou uma pessoa meio compulsiva quando eu estou lendo. Às vezes, quando o livro é muito grande, é muito gostoso de ler, eu deixo de fazer coisas simples, como comer, como sair de casa, como tomar banho, como dormir, assim, as coisas mais básicas a gente vai deixando, assim, de lado, porque a gente tem que ler. Não acontece mais com a frequência que acontecia antes. Eu acho que antigamente tinha mais séries, assim, geralmente quando é série, quando é uma coisa muito longa. Eu acho que a última vez que eu fiz uma coisa compulsiva dessa foi quando eu descobri, daí foi quando eu descobri a série do Game of Thrones, mas daí foi série de televisão, mas eu faço isso com livro também. Vivi uma semana inteira que eu assisti 6 temporadas, 1h cada episódio, uma semana inteira, porque eu não conseguia, tá? Não conseguia, eu só assistia Game of Thrones, passei a semana inteira assistindo Game of Thrones. Outra coisa também que acontece é quando às vezes eu leio muito rápido, e daí eu compro o livro pela internet, tipo, compro o livro na Amazon, e daí eu falo assim, nossa, eu já comprei o livro, vou baixar aqui esse PDFzinho aqui, porque eu já comprei o livro, né, já tô ajudando a indústria dos livros, e daí eu vou ler aqui, e daí quando eu chegar o livro eu termino no livro, daí acontece que eu termino no PDF mesmo, e daí eu termino, e daí chega o livro e eu já termino de ler. Talvez eu não deveria ter empolgado tanto assim. Outra coisa que acontece também, quando eu tô lendo um livro e o personagem é um personagem mais doido, assim, é mais diferente, daí que eu fico pensando, nossa, mas o que será que esse personagem faria no meu lugar? Ou às vezes eu me sinto inspirado pelo personagem, assim, que é um personagem mais foda, mais assim, que tem mais presença, e daí eu fico, nossa, esse personagem não passaria por isso que eu tô passando aqui. Esse personagem lá não deixaria essas buchas acontecer aqui igual eu tô deixando. Outra coisa que eu também faço é assim, eu leio muito rápido, né, como eu já contei. Então, às vezes, o livro é muito bom e é muito gostoso de ler. E aí, eu sei que eu não vou encontrar outro livro tão gostoso quanto aquele ali tão cedo. E daí, eu começo, assim, a ler, tipo, controlar os parágrafos pra eu ler. Assim, tipo, eu só vou ler 2 parágrafos. Porque, assim, eu tenho medo de acabar o livro. Porque daí, eu sei que eu não vou encontrar outro tão cedo, assim, que me deixa tão prazerosa de ler. E daí, eu vou ler mais 2 parágrafos. E daí eu mereço mais 2 parágrafos. E daí eu vou tentando adiar o fim da leitura o máximo que eu posso. Outra coisa também que eu virei nessa vida de leitora, com muitos livros assim que a gente vai vendo, eu virei meio que PhD em descobrir que livro que fulano do lugar público tá lendo. Então daí eu já chego assim, ó, daí eu já dou, porque geralmente a pessoa tá lendo, né? E daí o livro tá aberto, e geralmente ela taca lá com a capa bem, gente, geralmente ela tá com a capa escondida do negócio. E daí eu meio que já sei, dependendo da cor, dependendo ali do formato das palavrinhas ali, da diagramação da contracapa, às vezes da diagramação do próprio miolo, eu já consigo descobrir o que a pessoa tá lendo. Geralmente quando é alguns livros mais famosos assim, e daí eu me sinto muito foda, porque eu já sou assim, já sou muito sabida das coisas dos livros, e daí eu já sei descobrir que livro que a pessoa tá lendo sem muitos esforços, e eu me sinto muito bem. Eu não sou uma pessoa muito dotada no inglês, então às vezes eu tô lendo um livro que o personagem tem um nome esquisito, e daí na minha cabeça eu já dei um nome pra ele, tipo, do jeito que eu tô lendo ali, aquele nome que é o nome do personagem. Aí daí depois vou conversar com alguém, e daí depois eu vou assistir um filme, ou talvez se sair o filme do livro, e daí eu descubro que aquele nome que eu tava chamando
nome do personagem é totalmente errado. Não era aquele nome que era pra ser o personagem. Daí eu fico, uau. Igual, tipo, um clássico disso é o nome do pai do Edward, sabe? Que o nome dele é Carlisle. Porra, nunca que eu ia saber que o nome do cara era Carlisle. E daí eu chamava ele de Cara Lise. E vai ser Cara Lise pro resto da vida. Eu sinto muito. Se vocês acham que não, mas vai ser assim. Outra coisa também que eu inventei é que eu tive quase uma ressaca literária essa semana passada. E daí eu meio que apelidei livros de comida. E daí eu fico assim, esse livro aqui é bem carne. Esse livro aqui é mais uma sopa. Esse livro aqui é um chip, certeza. Categorizar os livros com comida. Porque assim, eu li 2 livros que eles eram muito, muito densos, entendeu? Eles eram tipo muita carne, sabe? E daí depois deu tipo uma azia no meu estômago, que eu não consegui digerir direito, sabe? Quando dá azia. Então assim, livros mais gores, assim, são carne, assim, porque daí você tem que ler, assim, de um jeito que dá pra você digerir bonito, pra não ficar sofrendo. Daí eu tive que ler um romance, que o romance foi tipo uma gelatina, pra ver se eu conseguia ficar de boa. E daí depois eu li um outro livro que era bem mais de boíssima. E daí esse outro livro era, tipo, certeza que era, tipo, uma sopa, um pãozinho com leite, sabe? Uma coisa bem mais leve. Tô categorizando livros por comida agora. Já um pouco das minhas esquisitices de leitora. Coisas doidas que eu penso, coisas doidas que eu faço. E eu queria saber se vocês têm alguma doideira também de leitora. Alguma coisa que você faz que, sei lá, você faz só porque você é leitor. E é isso aí. Comenta ali. Eu gostaria de saber de vocês, as suas coisas doidas que vocês fazem também. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijão pra vocês e até o vídeo que vem.